Salve, salve, querido! Segundo tempo da nossa aula de hoje, de Educação Tecnológica e Midiática, nessa segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, tá? Sou o professor Cisgo Alter, professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática, e a gente está conversando hoje com vocês sobre liberdade de expressão, tá? O que é essa liberdade de expressão, professor? Essa capacidade, esse poder que nós temos, sim, de falar as minhas opiniões que eu tenho aqui dentro da minha cachola. Eu posso falar tudo que eu posso? Pode, tá? Mas é interessante que a gente seja crítico com o que a gente fala, né? À toa que a gente está aqui na escola, no ensino médio, no curso técnico, tá? No curso do ensino médio a gente tem aula de filosofia, de sociologia, de história. Pra quê? Porque a gente refletir. Eu tô falando besteira, eu tô falando bobagem, tá? E qual é a origem da minha opinião, tá? Ah, é um conhecimento popular, né, do dia a dia das pessoas e tal, tá? E tá errado manifestar isso? Não, mas eu preciso entender qual é a origem dela, pra quem é que eu tô falando, tá? Porque às vezes o outro não tem a mesma base que você tem. Tá? Então, vou estar falando, vou estar explicando para uma outra pessoa. Então, muda o teor da tua fala e você pode manifestar da mesma forma, tá? Atenção, cuidado, tá? Eu estou falando da minha visão, da minha opinião. O que que é uma opinião propriamente dita? É um achado? É o que eu acho certo, o que eu acho errado, tá? Mas aí quando eu estou interferindo na vida de uma outra pessoa, tá? Ih, seu José é um ladrão, aquele menino ali, roubou minha galinha e tal. Eu tenho um fundamento para provar isso. Tá? Então, quando a gente interfere na vida de outras pessoas, isso pode ser um problema para a gente, isso porventura pode levar a gente para algum processo civil, né, ou civil, e penal, tá? Ser um crime, tá? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho na aula, nessa segunda aula, nesse segundo tempo, tá? Até onde vai os nossos limites de liberdade na internet, porque a gente hoje tá maravilhoso. A gente já teve aulas para conversar sobre a internet, né? Então, hoje a gente está no fenômeno da web 4.0, né? Então a gente já saiu da web 2.0. Qual foi o grande ganho, o grande marco da web 2.0? E todo mundo pode falar, tá? Porque lá quando a web surgiu, poucas pessoas falavam, né? Hoje, com rede social, todo mundo fala, né? Os stories ainda mais, né? A gente faz vídeos pouco elaborados nos stories. Né? O stories é isso, né? Aquele vídeo que vai durar 20 de segundos, né? 15 segundos, que vai durar ali 24 horas, logo ele some, logo apagam ele. Não é aquele vídeo que vai ficar no feed, que vai ficar gravado no YouTube. Não, é aquele vídeo de poucos segundos. Então, grava aqui, mostra a comida, certo? Então hoje as pessoas estão se manifestando, se falando, mostrando mais a sua intimidade. É um cuidado que a gente precisa ter bastante. Estou mostrando a minha intimidade, é o quê? É minha liberdade mostrar a minha intimidade do que eu estou comendo no dia a dia. Então eu comi Maria Isabel, né? Nem comi, mas vai. Vamos supor que eu comi Maria Isabel. Eu estou mostrando lá para as pessoas. É a minha intimidade? Beleza. Agora eu estou subindo em cima do muro para mostrar o que a vizinha estava fazendo na comida dela e é outra história, certo? A gente já viu que a Constituição Federal vai dizer que é inviolável a intimidade, a vida privada, certo? E aí é a hora que a gente se confunde, porque o ser humano gosta, né, de fofocar, né, de falar da vida do outro, né, de saber o que está acontecendo com o outro, né? A gente quer saber o que o outro está fazendo e isso mexe muito com os nossos ânimos, né? O cuidado que a gente precisa ter também, tá? De ficar dando corda, de ficar dando atenção para essas inverdades, né? A gente acha que, meu Deus, tu viu o que o cantor sertanejo fez com a namorada? Terminou, se separaram e não sei o que, né? A gente gosta de ficar nesse vai e vem e a gente acaba perdendo, né? Focando tanto na fofoca que a gente acaba esquecendo dos princípios básicos da Constituição, tá? Que a intimidade é importante, tá? Né? A intimidade é importante. Então, é um artista, é uma pessoa pública, né? Ele ainda é uma pessoa, tá? Por mais que ele seja uma pessoa pública, embora em questão de pessoa famosa, tá? A gente vai ter algumas vírgulas aí para falar, tá? Mas ele ainda tem a liberdade pessoal que ele tem, tá? Tipo, por exemplo, de não fotografar o filho, tá? Então a gente tem vários artistas aí que têm filhos e não mostram o filho de jeito nenhum. Porque ele tem essa liberdade da intimidade. Não pode tirar a foto dele, tá? Tem vários artistas que respeitam isso à risca. Outros não, mostram e tal.
Cuidado, tá? Então, toda essa questão, todo esse pensamento, toda essa visão é fundamentada através dessa liberdade de expressão. Até onde pode ir, até onde eu não posso ir, certo? O que o outro faz não é necessariamente uma verdade, a gente precisa acompanhar um pouquinho o que está na lei. Por isso que boa parte da nossa aula eu estou trazendo aqui a Constituição Federal, vou trazer o Código Penal para que vocês consigam ver, ter essa base legal da aula, tá bom? Bom, a gente terminou a primeira aula falando da censura. Olha só essa charge, o que ela está falando aqui pra gente, tá? Por que estão removendo as charges sobre censura, tá? Aí a gente vai estar aquela história lá, ó, porque não existe censura. A charge, gente, eu botei algumas charges durante a nossa aula, tá? Porque são uma forma de desenho, né, de humor, para ironizar o que acontece no dia a dia de hoje, ou que já aconteceu no passado, tá? As charges ajudam a gente a ilustrar o nosso cotidiano, tá? É aquela história, tá? Por que estão tirando a charge sobre censura? Porque não existe censura. Será que não existe mesmo censura? Tá? Mesma história, né? Ah, não está tendo corrupção. Se nada está sendo julgado de corrupção, tá? É porque não tem corrupção. Sério mesmo? Tá? Ou será que a gente está oprimindo, censurando esse processo? Segundo a Constituição Federal da República, é proibido, é vedado. Vamos voltar aqui, eu vou voltar aqui só para a gente mostrar o que foi que a gente falou, ó. Palavrinhas da Constituição, artigo 2º. Qualquer manifestação do pensamento. E aí a gente pode falar, tá? Uma opinião própria, arte, vou falar de uma música, tá? A gente tem, por exemplo, um dos movimentos mais famosos aqui do Brasil, é o movimento chamado Tropicália, né? Então voltem lá, pesquisem um pouquinho do movimento Tropicália. A gente teve um grande representante piauiense desse momento, né, que é o poeta Torquato Neto. E eram artistas, tá? E eles tiveram justamente os seus trabalhos censurados, tá? E é claro, né, a criatividade deles eram gigantescas e eles modificavam a sua criação. Diz assim, ó, qualquer manifestação do pensamento, seja sua própria opinião ou criação, arte, charge, também pode ser isso. Tá sublinhado. Não sofrerão qualquer restrição. Isso se chama censura. Tá lá no parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ah, eu estou manifestando minha opinião sobre o aborto, minha opinião sobre a maconha, né? Ok? A gente pode expressar essas opiniões. E especialmente aí falando sobre essas questões de aborto, posse ou porte de armas, né, que são temas complexos e polêmicos no dia de hoje, né? Maconha, aborto, posse e porte de arma, que são termos diferentes, porte e posse, tá? É interessante que a gente tenha fundamentação. Não é simplesmente ser contra o aborto, porque sim, pronto, acabou. Não é simplesmente ser contra a posse e a porte de arma, porque sim, simplesmente pronto, acabou, tá? Fundamente-se, tá? E esse é o momento que vocês estão aprendendo a fundamentar, né? Vocês estão no ensino médio, vocês estão lá no processo de construção de escrita. Normalmente esses pontos são cobrados para vocês lá na redação do Enem. Leiam, se informem, tá? Construam essa opinião, tá? Fundamentem, não fundamentem apenas em um tipo de conhecimento. Tem um conhecimento religioso? Pronto, esse aqui é o conhecimento religioso. Tá? Mas é só esse. O que a ciência vai dizer? O que a cultura popular, né? O conhecimento popular vai dizer? E o conhecimento filosófico? Tenta basar em vários tipos de conhecimento para fundamentar o trabalho, a visão de vocês. Tá? Essa charge é uma charge que vai ironizar justamente isso. Se não existe manifestação artística sobre determinado tema, tá? É porque não existiu o quê? Não existiu a censura, né? Ah, mas porque no período tal não houve ditadura, porque ninguém falou sobre isso. Mas se tinha alguém censurando para que ninguém manifestasse aquela opinião, como é que a gente vai ter registro histórico sobre isso? Tá? É outro ponto importante. Essas manifestações de opinião, de arte, elas vão servir como base para
a história, tá? Lá na frente, daqui a 200, 300 anos, o historiador vai olhar para o passado e vai interpretar o que a gente viveu, aliás, o que a gente está vivendo nos dias de hoje, certo? E entender até que ponto a gente de fato tinha ou não tinha determinadas ações. E os nossos registros, as nossas opiniões, as nossas artes, elas vão servir como fundamento. Bom, vamos entrar agora na liberdade de imprensa, tá? Uma das principais características dos governos autoritários e ditatoriais é a manipulação dos meios de comunicação e imprensa. A gente já conversou sobre essa manipulação dos meios de comunicação, tá? A gente teve aulas específicas para falar só sobre esse tema, tá? Por exemplo, eu já mostrei para vocês que a gente tem países que restringem o acesso a sites, tá? Então, eu tenho um Instagram, né? Aí você tem um Instagram, né? A rede social Instagram. Em alguns países não é Instagram, é outra rede social. Eu uso o WhatsApp, tá? Vai ter países que restringem o acesso ao WhatsApp. Você não acessa o WhatsApp. Se quer usar o WhatsApp, tem um outro, tá? Tem um alternativo, tá? Eu não estou dizendo que você não vai acessar por cultura. Eu estou falando de uma restrição. Outros países, como os Estados Unidos, como a França, por exemplo, são países em que não restringem acesso ao WhatsApp, tá? Então comenta aqui para mim no chat. Vocês usam o aplicativo WhatsApp, tá? Comenta aqui para mim no chat que eu quero saber. Aqui no Brasil, esse chat é um dos chats mais utilizados por todo o cidadão. A gente usa tanto esse aplicativo, tá, de mensagem instantânea. A gente usa tanto esse aplicativo que a gente usa profissionalmente para vender produto. Inclusive, hoje é até permitido fazer pagamentos ali dentro. Tá? Tem conta, a gente pode separar a conta pessoal de uma conta comercial. Tá? Então, a gente usa muito pessoalmente, profissionalmente. Tá? É mais rápido mandar uma mensagem pelo WhatsApp do que mandar um e-mail. Tá? É mais garantia que o seu Joãozinho vai ler a mensagem no WhatsApp do que do e-mail. E aí as pessoas acabam preferindo. Mas nem todo país é assim, como eu citei aqui para vocês. Estados Unidos, França são países em que eles acessam o WhatsApp, eles usam o WhatsApp, mas eles não gostam. É questão cultural. Então, beleza, as pessoas não usarem tanto o WhatsApp por escolha, por questão pessoal, é diferente. Mas o WhatsApp está lá, disponível. Tem país que não, que restringe. Você tenta baixar o aplicativo, nem aparece o aplicativo lá para baixar. Quanto mais usar. Mas é claro que eles vão ter uma versão alternativa. E é da mesma forma para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter e por aí vai. Para várias redes sociais. Da mesma forma, a imprensa. Tá? O que a imprensa pode falar? O que a imprensa pode questionar? Tá? As manifestações políticas. Nossa, determinado presidente tomou determinada atitude. Vários manifestantes se reuniram para fazer uma manifestação e criticar. Pode. Certo? E você está falando de um governo autoritário. Quero que vocês fiquem ligados no que eu estou falando. Não estou citando país nenhum aqui. De certa forma, de propósito também, para que vocês prestem atenção, porque algumas dessas situações estão sendo bem relatadas na nossa imprensa fora do país. Tá? Não é nem no nosso país atual, é fora do país. Tá? Situações que estão acontecendo nesse ano, 2022. Tá? É comum que o Estado desautorize, ameace, persiga e até feche qualquer veículo de comunicação contrário às suas imposições, a fim de parecer sempre correto aos olhos da população. Tá? Então, quando a imprensa questiona, tá? Ela está mostrando os possíveis erros daquele representante legal, certo? E se não existe esse questionamento, se não existe esse holofote mostrando os erros, eu só posso manifestar os acertos. Tá? Eu maqueio mais os meus acertos e mostro quão incrível a gente pode ser.
tá? Só que a gente sabe, né, gente, errar é humano, né? Todo mundo vai errar. E é claro que o representante legal, e como ser humano, ele também pode errar. O Brasil, gente, são dos mais de 200 milhões de habitantes. É difícil manifestar, né? É difícil a gente escolher ou ter acesso, acesso não, mas de ter ou de conferir aos cidadãos, né, regras que agradem de fato a todos. É claro que a gente vai acabar prejudicando uma ou outra pessoa e a gente tem que ficar nessa política, né, nesses possíveis cabimentos de escolha, né, de entender, de interpretar a sociedade que a gente vive. Em uma democracia, a imprensa exerce a função de informar, conectar o público a orientações especialistas, acompanhar tendências, trabalhar pela transparência das instituições, monitorando as atividades, os serviços e as entidades públicas. A gente sabe, galera, boa parte das nossas aulas eu sempre trago um pouquinho da lei. O que a lei diz? A lei diz aquilo, tá? A gente sabe que boa parte da população brasileira não conhece as nossas leis. Tá? E é engraçado que tem uma lei brasileira que a gente chama de LINDB, né? Que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? A norma do direito brasileiro, né? E essa lei ela vai dizer justamente que eu não posso excusar a lei, né? Eu não posso recusar a legislação dizendo que eu não conhecia. Tá? Eu não posso dizer que eu não... eu fiz isso porque eu não sabia que a lei dizia que era proibido. Mas na prática a gente sabe que boa parte dos brasileiros não conhecem a legislação brasileira, tá? E a imprensa, ela tem esse papel muito importante de informar o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, os possíveis golpes que a gente acaba caindo no dia a dia, tá? Porque a gente pode acabar caindo em vários golpes justamente por desconhecer essas informações. A imprensa tem esse papel de monitorar as atividades sociais e, claro, políticas também. E a gente aprende muito ao assistir essa imprensa, certo? A imprensa, eticamente falando, a capacidade de trabalho de jornalista, é tentar ser o mais imparcial possível. Mas vai ser 100% imparcial? Não, não vai ser 100% imparcial, certo? Vai ter muita parcialidade. Por isso é interessante que a gente acompanhe veículos diferentes, tá? Para que a gente possa formar a nossa própria opinião. Sem essa liberdade, menos vozes são ouvidas e as ferramentas de cobrança quanto às ações do Estado ficam limitadas, certo? Então, às vezes, a importância da imprensa em criticar o Estado não é nem de mostrar o erro do governador em si, citando seus nomes, do governador, do presidente, do prefeito, citando o referido nome, mas às vezes é para mostrar realmente o que é o problema de saneamento básico que está acontecendo em determinado local. Certo? Estava tendo festa ontem, mas e o esgoto? E o esgotamento dessa rua? O esgotamento desse bairro? E a população que estava sem água? Certo? Então é esse momento em que a imprensa tem esse papel de questionar. É claro, tá? Que o dinheiro lá que vai para uma arte, para um evento, é diferente do dinheiro que vai para a saúde pública, tá? Isso tem a ver com planejamento, né? Com orçamento público. Tá? Mas é esse o papel, tá? Da imprensa, de ter esse papel de questionar. Muitas vezes a imprensa ela tem essa boa noção do que é um orçamento público, em que no orçamento público a gente já vai separando, mas ela tem esse papel de questionar, de tornar a nossa sociedade mais crítica, tá? Tá aqui a imagem aqui para vocês, mostrando um pouquinho de alguns caminhos que a nossa imprensa pode ir, tá? Quando ela vai e faz entrevistas diretamente aos representantes, às autoridades, e eu digo mais, não só as autoridades, mas a população também, certo? Porque as autoridades legais, tá? São os representantes eleitos pelo povo, mas o povo, né? Então eles são a voz do povo, então muitas vezes a gente precisa ouvir o próprio povo também. Na imagem no meio, a gente tem aí, por exemplo, a possibilidade que a imprensa tem de fazer os debates. Esse ano é um ano de eleição e a gente vai ter debates políticos. E não é só uma
emissora que vai emitir isso, tá? São várias. Então a gente vai ter o debate da Rede Globo, a gente vai ter o debate da Bandeirantes, a gente vai ter o debate da Record. Então esses vários debates são importantes. Para quê? Para que o povo possa entender quem é esse representante, quem são os candidatos e quão preparados esses candidatos estão, certo? Para executar a função de representante legal. E a gente confunde muito qual é a função do presidente, qual é a função do deputado, qual é a função do senador, certo? Algumas falas vão ser contra, né? Vão falar, muitas vezes eles vão acabar falando manifestações que eles não têm competência para fazer. E a competência é no aspecto legal, tá? Então quem pode fazer, quem pode criar lei, tá? Então nem todos podem criar leis. E por fim a gente tem essa imprensa lá, como eu disse para vocês, a jornalista, press em inglês é imprensa, tá? Tá no colete a prova de balas da jornalista, tá? Press, que é imprensa. A jornalista está no meio do campo da guerra aí. O que ela tá fazendo aí, professor? Tá doida, né? Não, ela tá justamente registrando. Ela tá brigando, tá lutando, tá segurando a arma. Não, ela tá segurando uma câmera. Tá? E é muito importante essa ideia, né? Essa alusão. Olha só como essa foto, ela tem ela tem muita informação dentro de uma própria foto, né? Ao passo que a gente tem aí o soldado segurando uma arma, né? E essa arma é esse poder, né? De matar, de se defender. O jornalista, né? Tá com uma outra arma, que é a fotografia, de registrar, né, de se manter. A gente tem alguns registros, inclusive desse ano, de alguns jornalistas que morreram em campo, tá? Por bala, né? E o que aconteceu? O trabalho dele fica, tá? E esse trabalho ele é divulgado, ele é passado, essa informação, né? É aquela história, né, da guerra, né? Então, quem sobrevive pode contar a história, tá? A gente pode relacionar isso, por exemplo, com a evolução também, com vários pontos. Então, o papel de informar, de dizer o que de fato está acontecendo, da gente poder entender e criar as nossas próprias opiniões também. Então, a nossa própria opinião, muitas vezes, é formada e é fundamentada através da própria imprensa. Augusto Branco diz o seguinte: as pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento que começam a ouvir aquilo que não gostam, que dizem a respeito delas. Essa frase de Augusto Branco, ela é contemplada pela essa charge, tá? Então essa charge, como eu disse para vocês, a charge, ela é uma expressão artística para falar um pouco da realidade que a gente vive ou viveu, tá? Aí tá lá uma pessoa lá represando outra, com o cacetete na mão, espancando outra pessoa, dizendo o seguinte: você é livre para expressar desde que eu concorde, tá? E a gente fala muito sobre essa proposição, né? A gente fala até sobre a cultura do cancelamento. A gente já teve aulas para falar sobre a cultura do cancelamento, tá? E é aquela história, né? Você pode falar, tu pode, claro, né? Eu volto para o que a gente falou lá no comecinho da aula. No artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais. Eu digo, é igual mesmo? Tá? A gente trata mesmo as pessoas iguais? Tá? Muitas vezes a gente não acaba tratando elas iguais. Então, quando tem uma outra pessoa para manifestar uma opinião, né, de cunho religioso, normalmente quando a gente fala de cunho religioso aqui no Brasil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o dogma cristão, tá? E o que a gente tem como dogma cristão? As igrejas evangélicas, a igreja católica. Mas só é essa religião que a gente tem no Brasil? Não, tá? A gente tem candomblé, umbanda, a gente tem islamismo, a gente tem budismo e tantas outras religiões e crenças, tá? Então, quando essa manifestação é de uma outra opinião, né, é de uma outra fonte religiosa, causa estranheza, e é essa represália que muitas vezes a gente acaba tendo. Por vezes, essa represália, infelizmente, é física, literalmente como está na charge, tá?
e, por vezes, elas geram cultura de cancelamento. Tá? Então, é uma represália de dizer não pode se expressar, não pode falar, certo? Em outras palavras, a liberdade de expressão não implica a admissão de ofensas, não implica a admissão de ofensas, calúnias, invasão, danos materiais. Ou seja, eu posso falar bem, posso falar tudo, porém, cuidado, certo? Parcimônia, pensa, reflete direitinho o que eu estou falando. Porque se eu estou ofendendo, caluniando, invadindo a privacidade de outras pessoas, promovendo danos materiais ou morais para outras pessoas, eu posso ser passivo de uma punição, tá? Além de garantir crédito sobre uma opinião. Opa, crédito? Como assim, professor? Eu estou exprimindo uma opinião, eu estou falando que é o Assis que está dizendo aquilo dali, tá? Assim também como eu sou livre também para não exprimir também minha opinião também, certo? Prefiro ficar na minha, certo? Além de garantir o crédito sobre uma opinião, essa determinação serve para que o autor seja condenado posteriormente. A gente viu que é vedado o anonimato, tá? O crédito à opinião está lá no artigo 5º, inciso 4, tá? Da Constituição Federal do Brasil. Artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Certo? Então, esse crédito precisa ser conferido. E é aquilo que eu falei para vocês, para quem não estava online na hora, eu repito, essa historinha de entrar aqui no chat, por exemplo, aqui no próprio canal Educação, colocar um outro login, colocar um outro nome, né? Coloca até só uns códigos, que a gente nem consegue pronunciar direito o nome, tá? Eu nunca vou descobrir quem é você, é errado. Você vai ser descoberto não é pelo esse nome, tá? Mas pelo teu IP. E é isso que vai te identificar e é isso que vai te acessar, né? Se possivelmente ser punível, tá? Beleza? Então, cuidado. É muito difícil a gente estar de fato anônimo na internet, tá? A não ser que você seja um hacker muito profissional, tá? Mas, né, fora isso, é muito difícil. As pessoas vão conseguir te detectar. Olha lá, aqui foi uma chargezinha mostrando a pessoa expressando a opinião, digitando, mas botou aí uma carapuça na frente para mostrar aí que, opa, não, as pessoas não vão descobrir que eu sei. Eu já conversei sobre a navegação anônima, mas eu volto para mostrar para vocês um pouco mais. A navegação privada ou anônima é um recurso de privacidade de alguns navegadores na web. A maioria vão poder fazer isso. O que é um navegador, professor? Um navegador é um programa de computador, certo? Um software que permite eu possa acessar diversos sites. Normalmente os celulares vêm com um navegador próprio, tá? Mas eu posso instalar outros, tá? A gente tem o Opera, tem o Chrome, tem o Safari, tem o Internet Explorer e por aí vai indo, tá? Normalmente os celulares da Android vêm com o Chrome, né? Normalmente os computadores vão vir com o Internet Explorer, tá? Ou Edge, né? E alguns outros vocês podem baixar, né? Como, por exemplo, o Firefox, o Opera e o Safari. São os mais conhecidos. Tem só esses? Não, tem mais. Ao operar desse modo, que é dentro do navegador, posso clicar lá nas configurações e botar navegar em modo privado ou navegar de forma anônima, tá? Ao operar desse modo, o navegador cria uma seção temporária que é isolada da seção principal do navegador, tá? Só que ela não garante que de fato tu seja anônimo. Ela não garante que você seja um anônimo para a internet. Ela vai continuar sabendo quem é você, tá? Esse site aqui que eu vou deixar aqui para vocês, ó, vocês podem fazer esse teste depois, tá? Prova que a navegação anônima não te deixa anônimo na web. Oxe, professor, como assim a internet continua sabendo quem tu é, tá? Você pode entrar nesse site, tá? Você vai, tem essa imagem aqui para mostrar um pouquinho. Eu tirei um print da tela, tá? Acessei o site, tirei o print, tá? É um site não é brasileiro, então vai estar tudo em inglês. Aí o Anonymous, você é anônimo, tá?
Aqui eu estou acessando a navegação do modo normal, ou seja, eu não estou navegando na forma privada, certo? E aí, esse navegador aqui é o Safari, tá? A perguntinha que tá aqui, ó. Are you anonymous? Tá? Você é anônimo? Aí ele serve só para fazer esse teste. O que foi que eu fiz? Na barra de campo eu escrevi o nome Assis, tá? Cliquei em See the Magic, tá? Veja a mágica. Aí o que foi que eu fiz? Eu cliquei, fui lá nas configurações, abri a modo privado e cliquei de novo no site. Então agora, ó, tá aqui, ó, navegação em modo privado. Eu acessei o mesmo link, acessando o mesmo site pela mesma internet. O que aconteceu? Ele não perguntou mais se eu sou anônimo. Ele já me disse: You are Assis. Tá? Você é. Ele sabia quem eu era, mesmo eu acessando a internet através de um modo privado. Tá? Então, esse site ele só serve para a gente mostrar que, mesmo acessando em modo privado, nós não somos anônimos na internet. As nossas opiniões, quando eu mudo o login, que eu digo lá, não, meu nome, eu sou para vocês, professor Assis. Vamos supor que eu acessasse o login dizendo que meu nome é Flávio. Agora todo mundo ia atrás, a polícia ia atrás de um Flávio. Não, a polícia ia atrás do meu IP, para saber quem é o proprietário daquele IP. Certo? Cuidado ao emprestar o computador de vocês, porque é o computador de vocês que eles vão atrás. E o computador, queridos, é o celular. O computador é o computador mesmo, o laptop, tá? Então o celular de vocês é um computador, tá? Então ele serve. E para que vai servir então, professor, a navegação de modo privado? Ele vai servir para essas funções aqui, ó. Navegar a internet usando um computador público. Para quê? Para que as tuas informações não fiquem salvas naquele computador público. Tá? Eu preciso acessar a internet, meu e-mail. E aí eu vou acessar meu e-mail e eu tô sem celular, tô sem computador. Eu pedi pro Felipe, que tá assistindo essa aula, Felipe, me presta aqui teu celular só para acessar meu e-mail, só para saber se chegou. Só que eu não queria deixar meus dados gravados no celular do Felipe. O que foi que eu fiz? Eu acesso o navegador na forma privada. E aí não vai ficar salvo esses dados, tá? Outra coisa, acessar o site sem que um outro saiba. Por quê? Porque não vai ficar guardado no histórico do navegador, certo? Então eu acesso um computador que todo mundo acessa, não quero ficar ali salvando, registrando meu histórico. Meu histórico de acesso, lembra lá da liberdade de da intimidade, a liberdade da privacidade que vocês têm, também servem para isso, tá? Fazer pesquisas não viciadas. Como assim, professor? Porque toda vez que a gente acessa o site, geram os cookies, ou seja, sem os chamados cookies, né? Esses cookies são os biscoitinhos, são as formas que a internet guarda as tuas preferências. A Maria, vamos supor que a Maria Cauene esteja buscando uma casa para alugar. Então, ela vai começar a receber um monte de propaganda de casa. Então, serve para fazer pesquisas não viciadas, tá? Então, se ela fizer uma outra pesquisa, vai tender a fazer a mesma pesquisa que ela sempre encontrou, tá? E aí, Maria Cauene, esses mesmos cookies aqui, às vezes dificultam a gente, porque ele sempre vai mostrar o mesmo produto. Tu entra lá, por exemplo, no Mercado Livre, tu tem o costume de comprar, por exemplo, produtos de informática. Tu tenta procurar alguma outra coisa, meio que ele volta para aquilo que a gente sempre anda pesquisando, tá? Então, às vezes a gente entra no modo privado para acessar o mesmo site de vendas para encontrar outras ofertas, né? Ofertas não viciadas, né? Ofertas sem aqueles cookies. Às vezes a gente pode comparar preços. Será que está mais barato mesmo? Porque para comprar passagem aérea, por exemplo, tá? É uma forma de encontrar mais barato, tá? Acessando no modo privado para encontrar uma outra oferta, uma oferta sem esses cookies, sem esses vícios. Certo? Então, são um dos caminhos para a gente... Por que a gente utiliza o navegador modo privado? Tá? Então, o navegador modo privado não é para me tornar mais seguro, tá? Muito menos para me deixar uma pessoa anônima, tá? A internet vai continuar sabendo quem você é, porque ela vai calcular isso pelo endereço de IP, tá? Que tem a ver com a identidade do teu computador e a identidade da internet que vocês estão acessando.
Bom, mudar o login, como eu disse para vocês, tá? Botar um nome diferente, tá? Botar uma outra foto, não vai eximir de mim, tá? A liberdade, não vai me dar um anonimato, tá? Então eu quero falar mal do Joãozinho, falar, eu não gosto do Joãozinho não, porque o Joãozinho, ele é isso, aquilo outro. Vou botar aqui um outro nome para que ninguém possa descobrir quem eu sou. As pessoas, a polícia vai descobrir? Pode. Ela pode descobrir quem você é pelo endereço de IP. E se você está utilizando essa ferramenta, dessa tua liberdade de fala, simplesmente para cometer um crime, tá? Isso também pode ser punível, tá? Então, liberdade de expressão e crimes contra a honra. A gente tem crime contra a honra, tá? Segundo o artigo 3º do Código Penal Brasileiro, tá, que é a lei que vai estipular o que é e o que não é crime, ele vai dizer o seguinte: não há crime sem o que legislação que o diga. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é um crime. Eu preciso ter uma lei que diga que aquilo dali é crime. E a gente tem crimes contra a honra. O direito pode se expressar. O direito de se expressar não indica que não haja imposições e limites éticos e morais. Assim, a calúnia não é permitida, bem como atos como injúria, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. É aquela história, né? A minha liberdade vai até quando começa a do outro, certo? A preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo na internet. A informalidade não deve significar liberdade total para dizer o que quer sem ofender outras pessoas, causando danos morais a outras pessoas. E o que é, professor, calúnia? O que é injúria? O que é difamação? Tá aqui, ó. Seguindo o Código Penal Brasileiro, tá? O Código Penal Brasileiro é uma lei, decreto-lei, tá aqui embaixo, ó. A fonte dele tá aqui, ó. Código Penal é o termo comum, tá? Como a gente conhece ele, tá? Código Penal Brasileiro é um decreto-lei número 2848, que foi publicado inicialmente em 1940. Ah, professor, essa lei tá muito antiga, tá? Bom, muito dele foi abarcado, né? A gente utiliza até hoje, mas muitas outras leis foram acrescidas, né? Esse Código Penal ele foi modificado muitas vezes, tá? Como a gente vai ver já já. Quem são as calúnias conforme a própria lei, tá? Calúnia está escrito no Código Penal, no artigo 138, está dizendo o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Eu estou dizendo que o seu José me roubou. Aí eu falo assim, você sabe o que é roubar? Tem gente que não sabe a diferença de roubar e de furto. Roubo e furto são coisas diferentes, certo? Então, o roubo ele tem uma ação que tem a ver com o ato de, de colocar uma arma na cabeça de uma pessoa pedindo, passa lá, rapaz. Isso é um roubo. O furto, eu cheguei na tua sala, vi um relógio, do teu relógio guardadinho, cheguei na tua casa, fui na tua sala, né? Fui visita da tua casa, vi um relógio lá bonitinho, peguei pra mim, né? Como diz o meme, né? Tem um meme, né? Peguei emprestado, mas não disse, né? Tem esse meme agora na internet, né? Tá muito em alta, mas isso aí é um furto, tá? Bom, se eu falo sobre isso, né? Se eu estou impondo, né? Imputando-lhe falsamente um ato, né, um fato definido como crime. Então, isso é definido como crime. Um furto, um roubo é definido como crime. Certo? Bom dia, Fabiano! Opa, pessoal de Goiânia acompanhando nossas aulas.
Queridos, essa aula aqui, ó, só para aproveitar, tá? O canal Educação tem várias turmas. Ensino médio, ensino fundamental. Aqui é uma turma do curso técnico em administração, tá? Se você se sentir um pouquinho perdida, porque essa aula ela tem conexão com outras aulas, beleza? Beleza, Fabiano? Outro crime contra a honra que a gente tem é a difamação. O que é a difamação? Está escrito no artigo 139 também do Código Penal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Tudo tem a ver muito com o quê? Com a moralidade. Não estou dizendo que é um crime, porém, certo? Sou muito mal atendido pela fulana, certo? Sou muito mal atendido pela fulaninha, certo? Ah, nossa, a loja dela é terrível. Então, quando eu estou colocando algo que não é exatamente um crime, porém atrapalha o trabalho dela, a reputação do trabalho dela, certo? Não estou dizendo que o produto dela é falsificado nem nada, mas estou dizendo mal sobre um determinado produto, determinada loja, certo? Simplesmente por falar mal, isso gera multa também. Ah, professor, mas eu não posso dizer que eu não. Você pode dizer a sua experiência, mas não imputar a outra pessoa aquela imagem, certo? Beleza. Tudo é a forma como a gente fala também, certo? E a injúria, professor, artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, tá? Eu ia falar aqui uma palavra, mas aí seria palavrão, não posso, né? Mas tem muito disso, né? Fulaninha, né? Terminou o relacionamento, fulaninha, né? E começa a falar mal dela, né? Porque, né? Tirou foto nude, me mandou pra mim, então não vale nada, certo? Começou a espalhar isso. Nesse caso aí pode ser até não só mais injúria, mas aí já tem algum outro crime envolvido, que é o caso de vazamento de fotos íntimas, tá? Vou já conversar sobre ele com vocês. Ok, então caluniar, difamar e injuriar uma outra pessoa são crimes diferentes, cada um tem suas penalidades, estão aí, ó, detenção para todos, certo? Multa, normalmente associados, certo? Então, muito cuidado com o que a gente está falando dentro da internet, certo? Porque isso fica gravado, isso fica registrado, certo? Coloquei na internet, isso vai ficar registrado. Ah, professor, eu botei nos stories, que os stories têm só 24 horas. Bom, se você usa o Instagram, você sabe que esse não é exatamente o caso, ele não vai ficar só 24 horas, tá? Ele vai ficar exposto durante 24 horas, tá? Mas você tem uma galeria para poder você salvar, né? E tem até a parte dos destaques, que a gente pode salvar os nossos stories. E eu digo mais, tem gente que pode gravar o que tu diz, tá? Então, a gente acompanha muito isso, né? Quem gosta aí de redes de reality show, por exemplo, quando surge um BBB da vida, né? Agora que tá tendo famoso, tem até os anônimos, né? Surgiu um anônimo agora no BBB, aí o pessoal começa a encontrar história dessa pessoa antiga, e era um anônimo, não era a pessoa famosa. Então, tem gente que acaba fazendo esses resgates, fazendo esses registros, gravar a tela, né? Tirar o print, fazer a famosa frase, né? Vou tirar um print, eu tenho uns prints salvos aqui, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Porque isso pode gerar provas contra você, tá? É claro que tirar print de conversa, de intimidade, também não é permitido, tá? Porque isso é uma intimidade entre duas pessoas, tá? Tudo isso pode gerar provas, tá bom? Então, aquela história, posso falar tudo o que eu quero? Posso, mas eu preciso ter certeza do que eu tô falando, tá? Essa charge aí é uma outra charge aqui para falar, né? O Pinóquio e o agora eu esqueci o nome dele. O Pinóquio e o Gepeto, né? Acho que é isso. O Gepeto falando: olha, espalhar mentiras é errado. Aí ele vai dizer o seguinte: o Pinóquio: lá vem você acabar com minha liberdade de expressão. E o nariz dele, ó, crescendo. Tá? Então, cuidado, gente. Liberdade de expressão não é espalhar mentiras, não é espalhar fake news, tá?
Não é dizer que estou imputando-lhe um crime que ele não cometeu. Ó, cuidado, calúnia. Imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Ah, o João, o fulaninho lá foi condenado por roubo. Ah, foi condenado por homicídio, né? Tá tendo um documentário agora, né? De uma pessoa que foi. Tá muito em alta agora. Porque ele foi lançado esse mês, inclusive, um documentário de um assassino réu confesso, tá? E aí você fala assim, poxa, mas pode fazer um documentário sobre isso? Né? Isso é calúnia? Não, ele foi julgado. Inclusive, ele é um réu confesso, né? Ele se confessou, tá? Ele foi julgado, ele pagou e tal, não sei o quê. E fizeram um documentário dele agora. Um crime que aconteceu há 30 anos atrás, tá? Então, não é falso, não é calúnia, tá? Então, o problema da calúnia é dizer que essa pessoa cometeu um crime falsamente, tá? Sem provas, tá? Então, não, ele já foi até julgado, tá? Beleza? Então, espalhar mentiras é errado. E o Pinóquio vai dizer, lá vai você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. Então, cuidado. Então, todos esses recursos que a gente apresenta aqui para vocês parecem que está restringindo a liberdade de expressão. E não é isso, tá? Liberdade de expressão é uma coisa, tá? Espalhar mentiras é outra coisa. Isso é fake news, isso é errado, pode vir a ser considerado um crime, dependendo do que você fala, do teor do que você fala e do teor do teu conteúdo, tá? E como eu digo que é o teor do teu conteúdo? Quando você gera documentos, dados, fotos, vídeos de uma outra pessoa sem autorização. Isso também pode impor associação com o crime, ok? E aí é onde a gente entra, né? Nessa última parte da nossa aula, tá? Vazar fotos íntimas de outras pessoas. O que é essa foto íntima, tá? Eu botei uma chargezinha ali mostrando assim que quase seria um nude, né? Mas quando se trata de fotos comuns, o que seriam essas fotos comuns? A foto do meu cotidiano, tá? Eu comendo Maria Isabel, tá? Por exemplo, tá? Isso pode ser um problema também, tá? Quando se trata de fotos comuns, observa-se que é necessário consentimento, é fundamental para a caracterização de um crime, tá? Deste modo, no caso do direito de imagem do indivíduo seja violado, caberá indenização da responsabilidade criminal daquele que violou a questão. Porém, quando se trata de nudez, tá? Aí a gente precisa ver direitinho o que o Código Penal diz. Gente, o Código Penal, tá? Como eu disse para vocês, ele é um decreto-lei que foi publicado em 1940, tá? Em 1940 não tinha internet, tá, galera? Então é claro que esse Código Penal já passou por várias atualizações, tá lá. A gente tem o artigo 218-C, que ele foi incluído em 2018, tá? Então, sim, essa lei, ela é atualizada, tá? E que tem esse poder de atualizar a lei é o presidente da República? Não, é o poder legislativo. E como é uma lei federal, é o poder legislativo federal, é o deputado federal e o senador, tá? Juntos, tá? Tem um processo legal para isso. Olha só o que está colocando aqui no artigo 18C. Divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Tá? Na hora que começa, a primeira palavra que ele usa é a palavra estupro. Ei, professor, mas eu não teve estupro aqui não, professor. Gente, é vazamento de foto íntima, tá? Seja estupro ou não, certo? Então, cena de sexo ou de pornografia, ok? Artigo 218, tá? Ou 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, tá? As redes sociais da vida, ou sistema de informática, ou telemática, fotografia, vídeo, registro, audiovisual que contenha cena de estupro de vulnerável,
que faça apologia ou induza a sua prática. Aí, ó, o detalhe. Sem o consentimento da vítima. Cena de sexo, nudez ou pornografia é um crime e tem pena, tá lá, reclusão de 1 a 5 anos, certo? Se o fato não constitui um crime mais grave, tá? Porque também temos uma outra alusão, tá? Aqui eu tô falando de as fotos de modo geral, mas se isso, por exemplo, estiver associado à pedofilia, por exemplo, tá? Então já ganha outras proporções, tá? Ter no teu celular em si não é exatamente o crime, porém cuidado, tá? Em ter guardado essas fotos, tá? A grande ideia, galera, é que vocês evitem fazer essas fotos, tá? Principalmente, tá? Galerinha que tá na adolescência, entrando na adolescência, principalmente que te identifique, tá? Identifique onde o lugar onde você tá, né? As paredes, os quadros, se você tem uma tatuagem, um sinal que te identifique muito, tá? Evita te identificar, tá? E de preferência, evita fazer. Se essa foto não existe, é mais difícil vazar, né? Só que aquele cuidado também que a gente precisa ter, tá? Ah, essa foto não fui eu que fiz, mas eu estava dormindo e o namorado fez, tá? Também vai constituir como crime, tá? Isso é uma foto da intimidade. Ah, mas ela deixou e tal, não sei o que. Ela me mandou essa foto, e essa foto agora é minha? Também não, tá? Essa foto está sendo trocada entre duas pessoas, certo? Tô passando isso para uma outra pessoa, que isso pode ser um problema, tá? Infelizmente, a gente tem muitos casos disso acontecendo hoje no Brasil, tá? Algumas pessoas têm um pouquinho mais de flexibilidade com essa opinião, tá? Ai, pode, ai, não pode, ai, tudo bem, ai, não tudo bem, tá? Mas a gente deve tomar bastante cuidado, tá? Tô divulgando, tô recebendo, tô espalhando, isso é crime. Ok? Ah, mas ele botou isso já, a foto íntima, já na rede social. Tem umas redes sociais que são específicas para isso, tá? Para sexo. Ah, mas ela já botou isso, ela tá lá exposto, tá? Mas você tirou um print, começou a espalhar sem autorização, continua sendo também um crime, certo? Punição com reclusão de 1 a 5 anos, podendo se agravar, né? Se ele for caracterizado como crime qualificado. Tal prática é popularmente conhecida como revenge porn, que outra prática que é bem comum é revenge porn, tá? Revenge em inglês é vingança, porn é pornografia, então é aquela pornografia da vingança, tá? Ou seja, após o término de um relacionamento, o parceiro ou a parceira divulga tais conteúdos de forma de vingança, com a seguinte previsão, parágrafo 1º também da 218C, tá? Isso é uma qualificadora, tá? A pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima com fim de vingança ou humilhação. Então, isso é uma qualificadora dessa punição. Então, você não vai ter só de 1 ano a 5 anos, você vai ter esse 1 ano a 5 anos e um aumento de 1/3 a 2/3 dessa pena aqui, ó, de reclusão de 1 a 5 anos. Certo? Justamente por isso. Ah, mas era o meu namorado, eu namorei com ele 5 anos, tá? E aí, claro, né, nesses 5 anos aconteceu, claro não, né, tá? Viu, gente? Depende de cada casal. Eu acabei trocando esses nudes, né, mandei algumas fotos íntimas, e aí quando terminou o relacionamento, confiava nele, né? 5 anos, você acabou gerando essa confiança na outra pessoa, tá? A gente não confia não confia em outras pessoas, tá? E aí confie em só você mesmo, a verdade é essa. E quando se trata de relacionamento, confie só em você mesmo e pronto, tá? E aí, porventura, essas fotos que eu mandei para outra pessoa, tá? Que ficou com uma outra pessoa, se eu vazar essas fotos ali, pode ser crime, tá bom? Pode não, será crime, tá bom? Beleza? E se porventura aconteceu, professor, da minha foto ser vazada, e aí, o que eu tenho que fazer? Bom, tem as polícias, né? Você tem que ir atrás, tá?
Primeira coisa, tem que tirar print para gerar provas, tá? Que aquela foto foi vazada não por você, mas por outras pessoas. Você recebeu isso de outras pessoas, vocês viram essas fotos com outras pessoas. Gere provas de que não foi você, tá? Que tá divulgando essas fotos. Vá atrás da polícia, a gente tem, dependendo da cidade, vocês vão ter delegacias com essa propriedade de crimes cibernéticos. A gente tem vários crimes cibernéticos, não só vazamentos de fotos íntimas, tá? O vazamento de foto íntima é uma das coisas, tá? Que podem acontecer, tá? E fazer o registro, tá? E aí sim, tá? Com as provas, né? De quem está vazando, a polícia pode ir atrás, como eu disse para vocês. Não existe anonimato, tá? Não deve existir esse anonimato. Descobrir quem são os números de IP das pessoas que estão divulgando. Então, muito cuidado. Recebi a foto. O Joãozinho me passou a foto da fulaninha. Eita, vou passar aqui pro outro. Tô repassando. Eu entrei dentro do crime, tá? Mas professor, eu não foi eu que fiz a foto, não. Eu só repassei. Distribuir. Distribuição também faz parte. Transmissão também faz parte. Disponibilização, trocar essas fotos também faz parte. Sem consentimento. Sem o consentimento da vítima. Faz parte. Bora praticar? Bora fechar nossa aula de hoje com exercícios? Bora lá, galerinha. Vocês estão muito quietinhos. Bora lá, Maria Cauene, Felipe, Fernando, Leomária, Luciana, Sidney, Fabiano. Atividade. Primeira atividade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, estabelece que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar, receber, difundir, sem consentimento de fronteiras, informações ideais por qualquer meio de expressão. Expressar na internet opiniões com teor de sobreposição, subposição cultural, social e política por conta de raça, cor, classe, gênero é um ato de... Então, beleza, eu posso me expressar muito bem. Só que ele fez a minha pergunta. Gente, eu sempre deixo claro, eu sempre dou essa dica para vocês, ó. Qual é a pergunta? Tá? Qual é a pergunta? Expressar na internet opiniões com teor de sobreposição. O que é sobreposição? É de estar superior a algo. Ou subposição cultural, de estar inferior a algo, considerar algo inferior, de cultura inferior. Social e política inferior, por conta de raça, cor, classe ou gênero, é um ato considerado o quê? E aí, galera, letra A, vamos ver aqui, ó, vamos responder junto. Letra A. Suscetível apenas em juízo ético-moral por estar dentro dos aparatos jurídicos nacionais e internacionais? Juridicamente, legalmente falando, a gente não tem nada que vai punir isso? Será? Letra B. De legítima liberdade de expressão, garantindo por direitos democráticos contidos na Constituição Federal. Eu posso oprimir outra pessoa por conta da liberdade de expressão? Não. C. Decorrente de expansão de acesso da população menos escolarizada a emitir opinião nas redes digitais. Letra D. Condenado. Esse ato é um ato condenado internacionalmente, mas compatível com o Estado Democrático de Direito. E letra E. É de incitamento à discriminação. Ele é condenado pela legislação internacional com reflexos na legislação brasileira. Ou seja, ele é condenado tanto fora do país, como ele também é condenado no Brasil. Liberdade de expressão, só para a gente fechar nossa aula de hoje, não significa dizer que eu vou incitar ódio a outras pessoas, eu não vou aceitar as outras opiniões. Beleza? Queridos, tem mais questões para vocês, eu vou deixar aqui no material, vocês sabem onde você pode acessar, que é lá na plataforma do Canal Educação. O site é canaleducacau.tv, tá bom? A gente se encontra na próxima segunda-feira. Grande beijo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.